Neste vídeo iremos abordar o conceito e a visão estratégica da bioeconomia, os instrumentos para a implementação da bioeconomia, a biomassa em Portugal e as cadeias de valor e abastecimento no setor de produção primária. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, a bioeconomia consiste na produção, utilização e conservação de recursos biológicos com recurso aos conhecimentos relacionados com a ciência, tecnologia e inovação para fornecer informações, produtos, processos e serviços em todos os setores económicos, visando uma economia sustentável. Bioeconomia é um conceito endogeneizado e maduro, pautado pelo envolvimento ativo das partes interessadas, o empreendedorismo local, o recurso a novas tecnologias, a otimização de processos, a valorização dos serviços dos ecossistemas e o desenvolvimento de novos produtos e de novos modelos de negócio. O crescimento da população, combinado com o crescimento da produção e do consumo, contribui para o aumento da poluição e da degradação ambiental. Neste sentido, pretende-se que em 2030, os setores de produção primária de recursos biológicos desempenhem um papel-chave estratégico e orientador no contexto da bioeconomia sustentável em Portugal e capitalizem ganhos de eficiência, de competitividade e de valor acrescentado. Concretizar a Visão 2030 passa por promover a maximização do valor associado à produção, processamento e utilização dos recursos biológicos ao longo de toda a cadeia de valor e pelo maior tempo possível, antes de os enviar para a recuperação energética, enquanto se preserva e regenera o capital natural. A agricultura e a pecuária constituem um setor circular, sustentável e reconhecido por ser capaz de responder aos desafios globais, entre eles, garantir a segurança no abastecimento alimentar aliada à preservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo que promove a melhoria da qualidade de vida e fortalece o desenvolvimento económico. O setor das florestas é sustentável, eficiente gerador de riqueza, fixador da população e fundamental no cumprimento de compromissos nacionais, designadamente em matéria de alterações climáticas e circularidade. É interpretado pela sociedade como um setor vital, capaz de utilizar os recursos de forma equilibrada, maximizando o seu valor através da valorização dos serviços dos ecossistemas, em particular no minifúndio, do uso da biomassa em cascata e da valorização dos biorresíduos, explorando sinergias entre indústrias, e da capacitação dos colaboradores de toda a fileira. As pescas e a aquicultura supremam grande parte das necessidades do consumo per capita de produtos da pesca e aquicultura em Portugal. A produção está otimizada, é eficiente, circular e sustentável, recorrendo a novas tecnologias, o que contribui para o bom estado dos ecossistemas marinhos e costeiros, a segurança alimentar, a saúde e o bem-estar. O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, ou PEPAC 2021-2027, contribui para a consolidação do tecido agroindustrial e florestal, com o apoio à realização de investimentos em bioeconomia associada à agricultura ou à floresta, procurando aumentar a competitividade através do aumento da produção e da criação de valor, baseado no conhecimento, em processos e produtos inovadores, na melhoria da qualidade dos produtos, na gestão eficiente dos recursos, bem como no uso de energias renováveis.
a Agenda de Inovação para a Agricultura. 2030, Terra Futura, no âmbito da bioeconomia. Destaca o sequestro de carbono na atividade agrícola, a promoção da economia circular através da valorização de subprodutos, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais, a promoção da transformação digital e a transição energética do setor agroalimentar e o reforço da capacidade de investigação e inovação. A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, ou ENEA-PAI 2030, assume como principal meta a melhoria significativa da qualidade das massas de água das regiões hidrográficas do país, resolvendo os problemas ambientais identificados e promovendo que a valorização agrícola dos efluentes seja realizada de forma sustentável, para não afetar o estado das massas de água superficiais ou subterrâneas. Na Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, destaca-se a promoção da inovação com recurso à agricultura de precisão numa lógica de intensificação sustentável, o fomento da eficiência energética com recurso à utilização de energias renováveis no setor agrícola, a utilização da biotecnologia no melhoramento das espécies, o incremento da economia circular no setor dos cereais e a melhoria das condições de fertilidade dos solos, com recurso à aplicação de matéria orgânica nos solos. A Estratégia Nacional para as Florestas, ou ENF, incentiva o aproveitamento energético da biomassa gerada nas matas, em resultado da execução das ações de gestão e exploração florestal, bem como de outros subprodutos e produtos florestais. Constitui-se um importante contributo para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas e energéticas, acautelando o respectivo impacto no ciclo de nutrientes. O Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias, ou PNPB, reforça a valorização das fontes de energia renováveis através da utilização sustentável de biomassa como fonte de energia, em alternativa aos atuais recursos de origem fóssil. Considera-a como parte integrante da mudança de paradigma industrial rumo a uma utilização mais racional dos recursos renováveis para diversos setores econômicos. O roteiro para a neutralidade carbónica 2050, conhecido como RNC 2050, no âmbito da agricultura, realça a importância da expansão significativa da agricultura de conservação e da agricultura de precisão, permitindo a redução substancial das emissões associadas à produção animal e ao uso de fertilizantes e promovendo a inovação. No âmbito do setor florestal, alavanca as medidas de aumento da florestação ativa, que promovem práticas silvícolas mais eficientes no uso dos recursos e na gestão de riscos, na valorização dos serviços dos ecossistemas, na procura crescente de produtos das fileiras, designadamente de madeira e cortiça, pelo setor da construção para substituição de materiais estruturais e de base fóssil e o uso de biomassa para valorização energética. O Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030, também chamado de PNEC 2030, incentiva a utilização de fontes de energia renováveis através do aumento das fontes energéticas provenientes da floresta, agricultura e dos resíduos, a par de outras fontes de energia renovável, para se atingir a meta de 47% de cota de energias renováveis no consumo anual bruto em 2030. O setor agrícola nacional apresenta um potencial muito considerável na produção de biomassa,
não só pelo facto da área agrícola utilizada corresponder a grande percentagem da superfície total do nosso país, mas também pela sua produção ser totalmente constituída por produtos de base biológica. Grande parte da biomassa produzida pela agricultura no nosso país corresponde às produções primárias que se destinam à alimentação humana, à alimentação animal ou a serem utilizadas como matéria-prima de outros setores da bioeconomia, tais como a indústria agroalimentar. A restante biomassa produzida, que fica no campo, constitui um subproduto ou resíduo da atividade agrícola. Esta é designada de biomassa residual e é suscetível de utilizações alternativas que podem gerar rendimentos adicionais para as explorações. Como biomassa residual, potencialmente disponível das culturas temporárias, temos essencialmente as palhas e restos provenientes da produção do milho em grão, do arroz e do girassol que normalmente são deixados no campo para produção do solo e posterior incorporação como matéria orgânica. Das culturas permanentes, a biomassa residual gerada pela produção primária são essencialmente os restos de podas, como troncos, ramos e folhas. Os produtos principais seguem para o mercado de consumo em fresco ou para a agroindústria. De acordo com as linhas estratégicas dos setores de produção primária, no contexto do desenvolvimento da Estratégia Nacional para a Bioeconomia Sustentável 2030, estima-se que o setor agrícola tem o potencial de gerar anualmente cerca de 3 milhões de toneladas de biomassa residual. Aproximadamente 59% desta quantidade corresponderá a restos da poda de culturas permanentes e os restantes 41% a resíduos da cultura do milho, do arroz e do girassol. Em termos de distribuição regional, verifica-se que a biomassa proveniente de podas da vinha e do olival assume sempre uma importância de destaque em todas as regiões do país. A principal biomassa residual produzida pela atividade pecuária consiste essencialmente nos estrumes e nos chorumes, cuja valorização agrícola é ainda importante para a sustentabilidade de alguns sistemas agrícolas, promovendo o aumento da matéria orgânica dos solos e a reciclagem de nutrientes. Da contribuição dos diferentes tipos de efetivo pecuário para a produção animal, destacam-se os efetivos de suínos, de bovinos de carne, das aves de capoeira e dos bovinos de leite. Aliás, são também estes efetivos que apresentam maior representatividade na composição do efetivo animal nacional. Além da avaliação das áreas ocupadas pela floresta e suas espécies, o Inventário Florestal Nacional apresenta estatísticas de produção lenhosa, as quais são fundamentais para o planeamento e regulação da exploração deste recurso pelas indústrias transformadoras e de produção energética. As árvores florestais produzem madeira, sobretudo de touros e rolaria de eucalipto e pinheiro bravo e, ainda de cortiça, com elevada representação na produção mundial. São ainda relevantes as produções de resina, de pinha e de castanha, para além de inúmeros outros produtos silvestres que abastecem diversas fileiras silvoindustriais. Nas regiões Norte e Centro, as principais espécies produtoras de biomassa florestal primária são o pinheiro bravo e o eucalipto. Na região Lisboa e Vale do Tejo, o sobreiro e o pinheiro manso são as principais espécies produtoras de biomassa florestal. Na região do Alentejo, predomina o sobreiro e a azinheira. Na região do Algarve, as principais espécies produtoras de biomassa são o soberreiro e os eucaliptos. A biomassa florestal residual inclui a biomassa arbustiva, nomeadamente os matos disponíveis para diversos aproveitamentos, onde incluímos a bioenergia. O cultivo dos cereais é efetuado essencialmente como alimento humano e animal. O cereal produzido pode ser sujeito a alguma transformação,
mas também pode ser utilizado diretamente após a colheita. Também são geradas quantidades muito apreciáveis de biomassa residual durante a colheita. As palhas, com exceção da palha do arroz, são maioritariamente utilizadas na alimentação animal e nas camas para os animais. A produção de biomassa, associada à cultura do cereal, é influenciada pelo tipo de solo, tipo de rega e pelas tecnologias utilizadas. Os frutos são cultivados para consumo humano, podendo o seu destino ser o consumo fresco ou a indústria transformadora. A fruta, destinada à indústria, pode resultar em diferentes produtos, dependendo do tipo e propósito da transformação. Vão desde sumos ou polpas, doces e compotas, frutos desidratados e frutos congelados, até à produção de compostos para a indústria alimentar. Para além da fruta, é gerado um volume considerável de biomassa residual. Os resíduos de poda dos pomares, que sendo frequentemente objeto de trituração e incorporação no solo, poderão ser objeto de valorizações alternativas. Na colheita, outra possível fonte de biomassa residual são os frutos destruídos pelas pragas ou doenças ou durante a colheita. O seu volume dependerá das condições meteorológicas, das condições fitossanitárias dos pomares e do próprio método de colheita. No âmbito da indústria de descasque e transformação de frutos de casca rija, destaca-se a produção de amêndoa, noz e castanha. Há um volume importante de biomassa residual na casca e cascarão da amêndoa e na casca e ouriços da castanha, que se destinam à incorporação no solo, à queima e também podem ter outras valorizações na indústria agroalimentar e farmacêutica. Os produtos hortícolas são produzidos maioritariamente para consumo humano, mas também podem destinar-se à alimentação animal. O seu consumo pode ser efetuado em fresco, cru, cozinhado ou após transformação. Podem ser consumidos sob a forma de vegetais congelados ou transformados, de conservas ou mesmo como ingredientes para a produção de molhos. Até à colheita é gerada uma quantidade reduzida de biomassa residual, porque toda a planta é comestível e aproveitada para a alimentação animal. O olival constitui uma das principais culturas permanentes a nível nacional, disperso por praticamente todas as regiões do país. Até à colheita da azeitona, a biomassa residual produzida consiste nos sobrantes da poda do olival, normalmente triturados e incorporados no solo ou recolhidos para valorização energética. Da transformação da azeitona para azeite, ou seja, a extração de azeite, resulta o bagaço úmido, o caroço e as águas de lavagem. O bagaço úmido, ainda com algum caroço misturado, é depois enviado para as indústrias transformadoras de bagaço, onde é efetuada a extração do óleo de bagaço de azeitona. Deste segundo processo resulta o bagaço e algum caroço. Tanto o bagaço como o caroço apresentam um elevado poder calorífico, pelo que são frequentemente utilizados para queima e produção de calor. As águas de lavagem do lagar são conduzidas para lagoas de evaporação, para separação da gordura por decantação, que é aproveitada e vendida para, por exemplo, o fabrico de sabonetes. O resíduo que fica na lagoa após evaporação pode ser usado como combustível na produção de energia elétrica ou mesmo como fertilizante orgânico após compostagem. A vinha destina-se à produção de uva de castas aptas à produção de vinho, com características singulares que diferem significativamente da produção de uva de mesa, tanto em termos de castas como dos sistemas de condução. Durante a fase de cultivo, a biomassa residual produzida consiste nas lenhas de poda e folhas, que são normalmente triturados e incorporados no solo
ou utilizados para queima. À exceção das situações em que existam doenças que afetem a videira, como é o caso das doenças do lenho, em que é recomendada a recolha da lenha de poda e posterior queima, de forma a evitar a contaminação das videiras. No que respeita ao efetivo bovino de carne, o sistema mais comum de produção é baseado na exploração dos animais reprodutores no regime extensivo, com o envio dos bezerros para os parques de engorda na fase de acabamento, antes de seguirem para o matadouro. Estes parques de engorda funcionam em regime intensivo ou semi-intensivo, em que os animais estão mais confinados e são alimentados com rações. Tanto no extensivo como nos parques de engorda, o efetivo de bovinos de carne produz uma quantidade apreciável de estrume. O efetivo de suínos encontra-se maioritariamente concentrado em explorações especializadas, com sistemas de produção intensiva. Face ao elevado número de animais por exploração, as instalações pecuárias são obrigatoriamente dotadas de sistemas de recolha de chorumes. O efetivo de aves é maioritariamente composto por galinhas, destinadas à produção de carne, produzidas em sistemas intensivos de ciclos mais ou menos curtos, em que a biomassa residual produzida são essencialmente o estrume das aves, misturado com as camas. Importa referir que os efluentes pecuários produzidos pelos efetivos bovino, suíno e de aves possuem um elevado potencial para serem encaminhados para a produção de biogás através de processos de digestão anaeróbia, que constitui uma fonte renovável de combustível para a produção de calor ou eletricidade. Esta solução tem a vantagem de eliminar uma parte significativa das emissões geradas pelo estrume para a atmosfera, ao mesmo tempo que salvaguarda a utilização posterior da biomassa residual para valorização agrícola. Na indústria da carne, matadouros, produzem-se resíduos de dois tipos que representam risco de contaminação biológica e que devem ser objeto de incineração, e do tipo que não representam risco e são encarados como coprodutos, nomeadamente as peles, gordura, ossos e água de lavagens. O consumo de biomassa florestal primária distribuiu-se pela indústria da produção de madeira serrada, painéis de fibra de madeira, folheados, contraplacados, lamelados e outros. Também pela indústria da produção da pasta de papel e pelo consumo de biomassa primária para outros fins industriais, tais como madeira em bruto. A resinagem pode contribuir para a defesa da floresta contra incêndios, tanto pelo aumento da vigilância que resulta da permanência dos resineiros nas matas ao longo de todo o ano, mas também pela redução da quantidade de materiais combustíveis nas matas, resultante da limpeza de matos que é necessário efetuar para realizar os trabalhos e operações nas devidas condições. No que respeita à fileira da pinha e pinhão, a produção de pinhão é atualmente uma das principais atividades económicas do setor florestal. O interesse deste setor foi notório, com o expressivo aumento de área arborizada com pinheiro manso no período entre 1995 e 2010. Com uma balança comercial extremamente favorável, a produção nacional destina-se ao mercado externo. A indústria de transformação de cereais, por ser responsável pela transformação de uma produção agrícola relevante em termos de quantidade e área de produção, acaba por produzir um volume relativamente importante de biomassa residual. A indústria de preparação e conservação de frutos e produtos hortícolas é responsável por transformar um volume significativo da produção agrícola, produzindo, para além de efluentes líquidos provenientes de lavagens dos produtos, um volume limitado de produtos não conformes que acabam normalmente por ter como destino a alimentação animal ou a fabricação de compostos para a indústria alimentar e um conjunto de coprodutos. As cadeias de valor que utilizam maioritariamente os biorrecursos para queima e produção de energia não consideram em plenitude o conceito de economia circular e de reaproveitamento dos recursos, uma vez que o aproveitamento para a produção de energia é a solução de fim de linha.
O conceito de bioeconomia circular permite aumentar o valor gerado pela floresta, agregando os conceitos de sustentabilidade económica, social e ambiental. Assim, a bioeconomia circular aplicada à agricultura, pecuária e floresta envolve as atividades de aproveitamento e valorização da biomassa e de outros recursos e resíduos renováveis. Estas dinâmicas contribuem para a preservação e equilíbrio dos ecossistemas e da sua biodiversidade.